Que a gente agora dá voz ao vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que abre espaço, eu imagino, vice-governador, numa agenda atribulada nos próximos dias para dar esclarecimentos aqui na CNN Brasil. Vice-governador, muito obrigado pela entrevista e eu gostaria de começar essa entrevista perguntando ao senhor a respeito do nível do Guaíba. A previsão é de que realmente supere os 5 metros? Olá, Uribe. Olá, todos os telespectadores da CNN. Sim, ele deve passar dos 5 metros e deve acontecer algo que chegue no ápice, não é, dessa subida do Guaíba ainda entre terça e quarta-feira. Por quê? Porque o Guaíba ele recebe águas das nascentes dos rios que estão na Serra Gaúcha e também no litoral norte. Então, são vários os rios que escoam as suas águas em direção ao Guaíba. Como essas águas que estão acontecendo lá, chuvas que estão acontecendo lá, vão acabar sobrecarregando aqueles rios, essas águas vão se movendo para o lado do Guaíba durante os próximos dias, fazendo com que, certamente, nos próximos dias, nós vamos ter a cidade de Porto Alegre, a grande Porto Alegre, tão inundada quanto estivemos com elas inundadas nos últimos dias. Ou seja, as pessoas não podem voltar para suas casas ainda, infelizmente, não é? A gente sabe todo o desconforto que é ficar muitas vezes em abrigos públicos ou casas de terceiros, como parentes e amigos, mas infelizmente essa situação deve se perdurar por mais alguns dias, porque do contrário vamos colocar a vida das pessoas em risco. E aquelas pessoas que eu noto ali na reportagem, que vocês também identificaram, que há muitas delas que não querem sair das suas casas, se recusam a sair das suas casas, nossa orientação é que assim que possível saiam das casas. Assim que vier algum resgate, buscá-las e oferecer ajuda, saiam das suas casas, porque a situação é tão dramática que nós não sabemos exatamente até onde ela pode ir. Lugares onde nunca a água alcançou, desde as cheias que tivemos durante as últimas décadas, agora, nessa situação extraordinária que estamos vivendo, a água pode alcançar. Então, não desafie a força das águas. Saia de casa, atenda as orientações da Defesa Civil, das prefeituras municipais, do governo do estado, porque é muito melhor prevenir, não é, do que remediar. Depois, se é que será possível, não é, remediar numa situação que, inclusive, está colocando as vidas em risco. Já perdemos 143 pessoas, confirmadamente, há 131 pessoas desaparecidas, números esses que podem aumentar, infelizmente, porque nós não temos ainda acesso a todas as informações chegam muitas vezes desencontradas, e há muitas pessoas que podem estar desaparecidas que nem mesmo na lista estão ainda, em virtude da impossibilidade de poder ter acesso a essa informação de que ela não foi localizada. Então a gente pede imensamente, né, que os gaúchos e as gaúchas dessas cidades da Grande Porto Alegre, do Vale dos Sinos, Vale do Caí, Vale do Taquari e próximos ao Rio Jacuí, principalmente, saiam das zonas de risco, que são zonas próximas aos rios, e também aqueles gaúchos que moram perto de encostas. Nós estamos tendo, neste momento, durante o dia de hoje, muitos deslizamentos. A cidade de Gramado, por exemplo, que é conhecida nacionalmente por ser um polo turístico, está tendo muitos deslizamentos. Essas zonas de encosta, pelo fato da vegetação, do solo estar muito úmido, de tanta carga de chuva nos últimos dias, em especial nas últimas horas, favorece a movimentação de massas, e isso faz com que tenhamos risco real de ter deslizamentos próximos a residências. Então, se você mora perto ou próximo de uma encosta, isso também é zona de risco, mesmo que nunca houve nenhum episódio parecido na região onde você reside. E nesse momento de dispersão de fake news, né, vice-governador, é importante reafirmar que as pessoas têm de acreditar nas autoridades. As autoridades são constituídas, as autoridades públicas, com experiência e expertise para orientá-los. Então, se o vice-governador está aqui na CNN Brasil dizendo para deixar as residências, é uma figura que tem conhecimento, que ele tem acesso a vários dados públicos para dar essa orientação. Vice-governador, muitas pessoas não estão saindo das suas casas com medo de perder o seu patrimônio. Que medidas o governo estadual, junto ao governo federal, podem tomar até para acalmar essas pessoas? Acalmá-las de que elas podem deixar suas residências, que depois elas poderão ser auxiliadas para recuperar seu patrimônio. Primeiro de tudo, de nada adianta, não é, nós termos políticas de recuperação de patrimônio se nós não tivermos as vidas. Então, primeira máxima importância
A orientação de sair de casa nessas áreas é exatamente para preservar as vidas, né? Sem as vidas, não há continuidade nas ações. 2, você está certo, né? Eu sei que as pessoas têm preocupação legítima com o seu patrimônio, seus eletrodomésticos, suas roupas, a história das suas vidas, né, que está lá, que está nas nossas casas, né, na minha casa, na sua casa, na casa de cada um de nós. E a gente sabe que o momento é de dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo, reforço, é importante sair das zonas de risco, porque para que a gente continue tendo uma história de vida, a gente precisa estar vivo. E para estar vivo, precisamos estar em local seguro. O governo do estado tem o programa Volta por Cima, que é o programa que paga um recurso a famílias de pobreza e extrema pobreza. É um recurso que não é suficiente, naturalmente, para poder reconstruir toda a sua vida, mas é uma ajuda imediata que o governo do estado passa, R$ 2.500 por família, que foi desalojada ou desabrigada durante a crise. Também esse recurso que estamos recolhendo através do PIX, do SOS Enchentes aqui, quem quiser ajudar, o site é sosenchentes.rs.gov.br. Essa conta não é uma conta do governo, é uma conta privada de uma associação de bancos públicos que o governo ajuda a coordenar junto com o Sistema S, a FEComércio, a Federação das Indústrias, o Lions Club, o Rotary Club, a CUFA, Central Única de Favelas, entre outras entidades renomadas e sérias do Brasil, que fazem a gestão desse recurso. Nós vamos usar uma parte desse recurso, nós já passamos de R$ 90 milhões de arrecadação desse PIX, que é o PIX oficial do Estado, para passar R$ 2.000 também por família atingida, já começando agora, onde em alguns lugares a água já baixou. Então, estamos trabalhando, né? O governo federal também está anunciando uma série de ações. Vice-governador, só um esclarecimento. Como as pessoas podem se registrar na prefeitura ou no governo do Rio Grande do Sul para ter acesso a esse auxílio? Então, uma boa pergunta, Uribe, porque a gente quer que as pessoas que quiserem doar, nós temos só agradecimento ao jeito que elas acharem para doar, para ajudar. Mas a verdade é que o PIX oficial do governo do estado, que não é uma conta pública, porque se fosse uma conta pública teria uma burocracia enorme para poder gastar o dinheiro, uma conta privada, como eu expliquei agora há pouco, nós temos acesso aos dados das pessoas que estão cadastradas no chamado CAD único, ou seja, aquelas pessoas que já sabemos de antemão que são de baixa renda realmente, que estão na pobreza ou extrema pobreza, e pelo fato de sabermos onde elas estão, sabemos também as áreas de inundação, temos o cadastro dos albergues, dos abrigos. Então, claro, eventualmente nós vamos precisar fazer mutirões com as prefeituras para poder fazer busca ativa, procurar essas pessoas que eventualmente não estão nesse sistema já cadastradas, mas nós já saímos, né, imediatamente com um cadastro de milhões de gaúchos e gaúchas oriundo desses sistemas do governo federal, governo estadual, governos municipais, que são integrados e sabemos, portanto, previamente, boa parte, se não todas, boa parte das pessoas. E, posteriormente, ainda um trabalho de reforço de localização dessas pessoas, assim que a água baixar, que nós tivermos mais condições de fazer essa situação, provavelmente nos próximos dias, para cadastramento através da Secretaria Municipal de Assistência Social das cidades. Então, nós vamos achar essas pessoas, e vamos achar e vamos apoiar essas pessoas com essas ações que estou relatando e com outras tantas, assim como também o governo federal e as próprias prefeituras estão procurando agir para poder apoiar a retomada da vida das pessoas. Mas, voltando lá no início da nossa conversa, muito importante agora, a prioridade absoluta é as pessoas estarem em local seguro, mesmo que seja desconfortável. É muito mais racional você ficar num local desconfortável, mas seguro, do que ficar na sua casa com risco iminente, né, da água atingir a você e a sua família, e aí, de repente, a gente não conseguir resgatá-los pelo fato de que há muitos resgates a serem feitos, o tempo não está ajudando, não conseguimos botar helicópteros hoje no ar em virtude desse tempo que o repórter mostrou agora há pouco. Eu estou em Porto Alegre, não para de chover, as aeronaves têm limitação climáticas, meteorológicas para fazer voos nessas condições. E, vice-governador, que ajuda é esperada neste momento do governo federal? Havia uma expectativa de uma reunião do governador Eduardo Leite com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva amanhã. O senhor sabe se será presencial, será por videoconferência? O governador e o presidente conversaram ontem pela manhã por telefone, o governador conversou com o ministro da Fazenda. Estamos conversando com o governo federal no seguinte sentido: nós precisamos muito do apoio federal, não só nas liberações de antecipação de fundo de garantia para as pessoas, de linhas de crédito para as empresas, de apoio à reconstrução de casas e assim por diante, diretamente para as pessoas e para as empresas, mas também
nós precisamos de apoio do governo federal para reconstruir o Estado. O Estado foi destruído, Uribe. Nós temos, só de pontes estaduais destruídas, 6 pontes importantes e estratégicas no Estado. Por exemplo, a quarta maior cidade do Estado, que é o município de Santa Maria, teve o seu principal acesso, que é ligado numa ponte, na RS 287, totalmente destruída. A ponte foi levada pelas águas, não existe mais a ponte. Então, nós temos pontes, viadutos, estradas, rodovias duplicadas, destruídas, além das estradas municipais do interior, que são importantes para a nossa produção, para acesso a comunidades. Nós temos comunidades rurais isoladas ainda hoje, em virtude da destruição dessas estradas. E, nesse momento, estamos bloqueando outras tantas rodovias devido aos deslizamentos de terra que estão atingindo rodovias ou estão prestes a atingir essas rodovias. Então, nós precisamos muito de recursos, de duas formas. Uma, com recursos diretos, de transferências da União ao Estado e aos municípios, e dois, de uma recomposição da dívida do Estado com a União, porque nós somos o Estado, embora sejamos a quarta economia do Brasil, somos o Estado com maior dívida per capita. Se nós pegarmos os 27 estados e dividir a dívida de cada um deles com a União versus a população, nós vamos ter o Rio Grande do Sul liderando, infelizmente, esse ranking de estado mais endividado per capita. Ou seja, boa parte do nosso dinheiro, dinheiro que é arrecadado dos impostos, vai para pagar dívida com a União, déficit previdenciário, precatórios e assim por diante. E nós temos pouca capacidade de resposta com recursos próprios. Então, o que estamos falando com a União, liderados pelo governador Eduardo Leite, é no sentido da União ter um alívio, viabilizar um alívio para o Estado, poder utilizar esses recursos, que ao invés de pagar dívida para o governo federal, nós usemos esses recursos, que neste ano contabilizarão 3 bilhões de reais, ano que vem 4 bilhões de reais, em obras de infraestrutura. São mais de 700 escolas atingidas, sendo que 400 delas danificadas em algum grau, no sentido de destruição das escolas pelas enchentes, hospitais com problema, rodovias, como falei, quartéis da Brigada Militar, delegacias de polícia. Os equipamentos públicos do Estado foram severamente danificados. Nós precisamos de recursos, tanto oriundos de transferências da União, quanto recursos próprios, a fim de poder recuperar o Estado e voltar à normalidade na vida das pessoas. As pessoas sofrem com o episódio e não podem continuar sofrendo todos os dias seguintes com o mesmo episódio, só que de maneira continuada, pelo que a escola não está funcionando, porque o hospital não está atendendo, ou porque a cidade está sem acesso devido à destruição da infraestrutura. Até porque a economia também foi bastante abalada. A gente está falando do estado que produz 70% do arroz nacional e os campos foram completamente encharcados, mortes de animais, o PIB deve ser negativo, provavelmente do Rio Grande do Sul neste ano por causa dessa tragédia. Vice-governador, o que o governador Eduardo Leite tem defendido é que você tem um congelamento da dívida por 2 anos e depois uma retomada escalonada da cobrança. Nessa conversa que o governador teve com o presidente Lula, o senhor teve a informação se o governo federal fez algum aceno aceitando essa proposta? Nós estamos com uma boa expectativa de que consigamos avançar nos próximos dias com medidas concretas do governo federal no sentido de viabilizar este acordo, digamos assim, pela reconstrução do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul não conseguirá se reconstruir apenas com as suas próprias receitas, porque essas receitas, como eu falei, estão utilizadas para outras despesas, que numa situação de normalidade já traria dificuldade, traz dificuldade, de fato, para o Estado poder fazer investimentos. Mas daí seriam investimentos para aumentar o número de rodovias duplicadas, novas obras de infraestrutura, novas políticas públicas. Nós estamos falando agora de uma situação totalmente diferente, é a reconstrução da quarta maior economia, do Estado que tem a quarta maior economia do Brasil. Quer dizer, aqui moram 11 milhões de brasileiros, né, que são os gaúchos e as gaúchas. Esse estado tem um PIB de quase 650 bilhões de reais por ano, um dos maiores parques industriais do país, um celeiro da produção rural, um dos maiores produtores de proteína animal do país, uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. Somos um dos maiores estados exportadores da nação, então é muito importante para o Brasil inteiro, né, que os nossos estados, entre os quais o Rio Grande do Sul, não tem a sua economia destruída. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa, estamos tendo conversas produtivas e nós precisamos ter um tempo sem pagar a dívida que seja superior até o final do ano, de preferência até o final deste mandato, porque este mandato inteiro vai ficar dedicado à reconstrução do Estado. Nossa principal tarefa de agora até o último dia desse governo será reconstruir o Rio Grande do Sul, porque são obras pesadas,
caras, complexas, que nós vamos ter que refazer essa infraestrutura em diversas dimensões e áreas diferentes, em regiões diferentes. Isso vai demorar uma série de recursos públicos, burocracia, agilidade, gestão, muito trabalho. Então, não podemos ficar sem ter condições de planejar o resto desse mandato. Precisamos ter um mandato, o que resta desse mandato, que são 2 anos e 7 meses aproximadamente, totalmente dedicados a reconstruir o Estado. Não só o governador Eduardo Leite, o vice-governador, toda a nossa equipe, mas também o próprio governo federal e os municípios. De maneira que, se nós tivermos um curto prazo sem pagar a dívida, isso pouco adianta, porque nós não teremos previsibilidade se teremos ou não recursos para poder contratar e comprometer até o final do mandato. Então, essa é a conversa que estamos tendo com o governo federal e estamos, sim, com uma expectativa muito elevada de que vamos conseguir ter resultado positivo nessa negociação, porque, do contrário, certamente, o prejuízo é para os gaúchos, principalmente, é claro, mas será também para todo o Brasil, coisa que não pode ser admitida nesse momento de tragédia que estamos vivendo. E, vice-governador, são obras que não serão apenas de reconstrução, mas são novas obras de infraestrutura para evitar que cenários assim se repitam. É uma nova lógica da construção civil que o Brasil e o mundo terão de se acostumar com essas mudanças climáticas. Vice-governador Gabriel Souza, muito obrigado pela entrevista, por abrir o espaço nessa atribulada agenda de socorro ao povo gaúcho para falar aqui com a CNN Brasil. Desejo sorte nesse trabalho. Muito obrigado pela presença aqui no Agora. Obrigado, Uribe. Realmente, são obras novas, vai ter cidades que vão ter que ser transferidas de lugar, né? Porque o lugar onde elas estão, a água, ela já provou que pode passar por cima e é muito arriscado manter pessoas ali. Então, realmente vai ser um trabalho hercúleo, mas estamos confiantes que vamos conseguir. A união de todos será certamente fundamental para isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço, Deus nos abençoe e feliz Dia das Mães, em que pese essa situação, a todas as mães que nos assistem. E a todas as mães gaúchas que estão vivendo esse momento difícil no Rio Grande do Sul, e o Brasil está com vocês. Obrigado, vice-governador.